Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Chegamos aí no último episódio no rating de 2.822, estamos ali na quarta colocação no ranking global e buscando aí entrar nesse top 3, ainda faltam bons pontos de rating para chegar lá, vamos ver se vamos conseguir chegar nesse objetivo aí do top 3. Vou lançar aqui o desafio para começar já a nossa partida aqui do dia. Então o desafio ele tá lançado, buscando aí um adversário para uma partida de 10 minutos. O adversário tem que ter ali pelo menos 2.422. Vamos lá, vamos ver quem vai aparecer aí hoje. Vamos lá, temos aí um adversário, cara da Polônia. Vamos jogar aí a nossa sicilianinha com ele, jogar a siciliana com E6. E aí, será que ele vai abrir a siciliana? Se ele abrir a siciliana, jogaremos aí a nossa querida variante Taimanov. Bom, ele tomou em C6 rápido, vamos tomar de B, assim fortalecendo o centro, querendo jogar com D5. Essa é a ideia padrão aí de siciliana. As pretas, na grande maioria das sicilianas, o preto vai buscar fazer esse D5. E se chega em boas condições, as pretas podem ficar muito bem, porque, por exemplo, se peão toma, eu vou tomar com peão de C, eu já fico com um centro de peões muito forte, né? Bom, jogar o cavalo para F6, pressionando aí o peão de E4, agora cavalo C3 ou cavalo D2 são lances naturais, ele avançou direto o peão para E5 e já veio com F4. Bom, parece um pouco cedo para fazer esse tipo de coisa, ele jogar assim com F4 tão rápido. Como que eu posso explorar isso, hein? Bom, eu tenho o bispo A6 para já trocar esses bispos, pode ser uma possibilidade. Eu tenho o cavalo C5, também é uma outra possibilidade. O que pode ser mais interessante aqui? Eu vou jogar com o bispo A6, com a ideia de trocar os bispos. Bom, a ideia do bispo A6 é que se ele joga bispo toma, eu tenho dama B6 cheque. Estou recuperando a peça, não entreguei a peça aqui. Quem aí tomou um susto? Falou, pô, o cara tá dando a peça, né? Não, tem um cheque aí, como ele jogou esse F4, ele me deu essa possibilidade aí de já trocar o meu bispo, que em muitas posições fica mal colocado ali, ele pode ser um bispo mau. Às vezes esse bispo entra em jogo com força também, né? Às vezes. Então é uma decisão que dá para jogar assim ou não, né? Bom, vamos lá, eu vou tomar agora esse bispo em D3, e aí ele toma com peão de C. Ele está muitas vezes querendo jogar com D4, bispo E3, tentar fazer um bloqueio e pressionar aqui o meu peão de C. Eu ainda não tenho necessidade de fazer o C5 tão rápido. Eu vou jogar bispo E7, vamos desenvolver, né, colocar esse rei em segurança. F5 estou sempre tomando. Agora, acredito que C5 tem que ser jogado, senão ele vai chegar com F5 e aí eu já não tenho tanto contra-jogo assim. Inclusive F5 é um lance para considerar, mas acho que não vai chegar, né? O F5, será? Bom, é um lance que ele tem aí à disposição. Ele pode pensar em fazer esse F5, mas se eu tivesse rocado, ele também teria F5 de qualquer jeito. Bom, vamos ver aqui. É um caminho, ele pode jogar sacrificando esse peão, porque F5, peão toma em E6, F6, dama por D4 até. Não é nenhum sacrifício de peão na realidade, né? É um lance a considerar. Eu não sei se eu fiz bem de permitir isso. Talvez F5 eu tenha que tomar mesmo. Torre por F5 e roque jogar essa posição. Porque aí pelo menos o meu rei ele tá seguro. Né? A segurança do rei é sempre o mais importante numa partida de xadrez, né? Afinal de contas, o objetivo é dar mate, né? Então, se você consegue manter o seu rei mais seguro,
você tá afastando esse mate, né? Então aqui acredito que eu vou jogar tomando no caso de F5 para manter o rei seguro, né? E depois se a gente compara os reis, como ele já fez F4, o rei dele acaba sempre ficando um pouquinho pior. Eu posso ter ideias de tomar em D4, levar o meu cavalo para E4 em algum momento. Ele vem com dama G4. Ele continua com as ideias de vir aqui na ala do rei. Eu vou fazer G6 para impedir o F5. Não acho que seja muito grave enfraquecer essas casas, não. Porque o peão em F4 ele está dificultando tudo aí na posição dele. E aí ele veio com o lance bispo P3. Uma questão aqui é se eu posso fazer dama B6, né? Dama B6 parece um candidato bem decente, para falar a verdade. Se eu faço dama B6 atacando B2 e D4, ele não tem uns problemas aí não? Assim, ó, eu tô brincando com fogo aqui, né? Que eu tô deixando o meu rei aí no centro. Eu tô falando da segurança do rei e tô deixando meu reizão aí no centro, né? Mas dama B6 eu ataquei D4 e B2 ao mesmo tempo. Se peão toma, aqui que eu tenho que pensar o que que eu vou fazer, né? Porque eu tenho agora a possibilidade de jogar dama toma B2. E aí ele vai jogar cavalo D2 único. Único lance. E aí se eu jogo bispo toma C5, toma em C5, cavalo C5. Bom, parece interessante isso daqui, hein? Dama B2, cavalo D2, eu jogo bispo C5. Se bispo C5, cavalo C5, tô atacando o cavalo de D2. E se ele tira esse cavalo para F3, eu tenho o cavalo E4 agora. Bom, vamos lá, né? Vou tomar em B2. Vamos ver o que que acontece aí. O reizão continua aí no centro. Será que vamos ter tempo para colocar esse rei em segurança? Eis a questão, né? Vamos lá, eu vou jogar bispo toma C5, que era a minha ideia. Pois se ele joga qualquer uma das torres para B1 atacando minha dama, eu tenho dama C3 atacando o bispo de E3. Isso praticamente vai obrigar ele a tomar em C5, eu tomo de cavalo, e se sobra um torre C1 eu faço dama D2. E aí no final se torre C5 eu roco pequeno. E aí eu tenho um peão a mais e não está acontecendo muita coisa na posição, trocou muitas peças, né? Ele não vai conseguir chegar ali no meu rei. É isso, né? E agora ele tem que decidir o que vai fazer. O bispo está atacado. Se tomar em C5, cavalo C5, aí o cavalo de D2 está atacado. E aí, cavalo F3 parece o mais natural. Eu faço cavalo E4, ameaço no cheque em F2. E daí, quando ele defender isso, eu roco, finalmente. Bom, a ideia era dama C3. Vamos lá, fazer dama C3. Ataca o bispo. Torre B3 está caindo a torre em A1. Eu acredito que ele vai ter que tomar em C5. Eu faço cavalo toma C5. E aí o cavalo de D2 está atacado. Novamente, se ele tirar esse cavalo, eu estou invadindo na casa E4. E se ele jogar torre C1, eu tenho aqui dama D2. Que parece o mais... Nem sei se é o mais forte dama D2. Eu vou até parar para pensar um pouquinho, porque... Mas é o mais simples de jogar. Eu posso jogar dama D2, rocar pequeno, tenho um peão a mais. Vamos jogar aí esse final com peças pesadas.
onde eu vou ter o peão a mais aqui de D5, meu rei ainda está mais seguro do que o rei dele. Beleza, agora ele jogou dama E2, que ele ameaçou um cheque em B5, talvez tenha ameaçado lances como torre C1 também. Acho que agora chegou o momento de rocar pequeno, né? Se eu não rocar agora, acho que eu não roco nunca mais. Então posso rocar pequeno, se ele jogar torre C1, eu faço dama D3 para trocar as damas. E aí eu tenho tempo suficiente para organizar minha posição. Vamos lá, vamos rocar. Demorei um tempo para fazer esse rock, eu fiquei falando da segurança do rei, segurança do rei. Mas é isso, no xadrez você tem que avaliar o cenário concreto ali da posição também. Então, para eu aproveitar aquele bispo E3 dele, eu tinha que jogar o dama B6, não tinha jeito, né? E aí você tem que ir calculando com precisão para ver se não vai dar um problema concreto. Então, o rock antes seria aquele lance mais natural, mais superficial, assim. Eu fui para um caminho mais concreto que acabou me dando esse peão de vantagem. Bom, e agora contra a torre C1, a minha ideia é fazer dama D3, porque se ele troca as damas, eu estou tomando de cavalo, e aí eu ganho um tempo, né? Se ele tirar a dama, eu posso jogar o cavalo E4, vai trocar, enfim, temos aí o peão a mais, né? Eu acredito que vai ter que ser isso, né? Vou ter que jogar esse cavalo E4, não estou vendo outro caminho para seguir. Porque o meu cavalo está atacado aí pelas duas peças. Cavalo D7 não dá. Tirar a dama não dá. Vai ter que ser esse. Vamos ter que jogar cavalo E4. Ele toma. E agora eu tomo de dama. Bom, resultado final aí. Temos um peão de vantagem. Um final aí com damas e peças... Com peças pesadas, né? Dama e torres. Agora tentar converter essa vantagem. Bom, dama F5 parece um lance razoável de se fazer. Um lance um pouco provocativo também, dama F5, porque eu fico provocando ele a fazer o G4. Mas se ele tentar um dama F3, eu posso fazer H5, se H3, até mesmo... vamos ver aqui como vai ser, né? Trazer uma torre para C8, se ele trocar em C8, tomar em A7, eu tomo em F4. Então tá tudo bem. Tudo bem, ele pode ficar com o peão de A, mas minha torre já está invadindo a sétima, não vai ter tempo suficiente para avançar esse peão de A. E se eu tiver tempo agora, eu avanço o peão para A5, que aí fica mais difícil dele atacar esse peão depois, e aí eu tento melhorar a minha posição. A ideia de ter deixado a dama em F5 é que sempre tem que ficar uma peça defendendo o peão de F4. E se cai o peão de F4, aí tem que ficar uma peça defendendo E5. Então a dama acaba ficando bem colocada. Eu tinha pensado nessa ideia de dama F3 para ele tentar explorar a minha dama que está meio sem casas no fim. Mas ainda assim parece difícil dele conseguir fazer algo nesse sentido. Mas olha, ele jogou dama F3 agora. Com essa ideia, eu vou fazer o H5, já vigiando o G4, e aí ele pode tentar fazer um H3. Ele pode tentar H3 novamente com a ideia de fazer o G4. Aí, no pior dos cenários, eu tenho H4, né? Mas será que eu tenho alguma outra forma de jogar? Eu tô achando que eu vou ter que fazer H4 aqui. Vamos lá, eu vou jogar H4. G5 abre demais, mas é uma opção. É uma opção. Que mais, hein? Como que eu posso
jogar essa posição. Tem um dama H5 também, se precisar, mas agora ele tá com aquela ideia de vir atrás do peão de A. Bom, eu tô querendo fazer esse G5, hein? Vamos lá, fazer G5. Tô abrindo muito meu rei, o que não é muito interessante de se fazer, né? E agora, bom, ele conseguiu uma versão um pouco melhor do que a posição anterior, que a outra posição eu tinha um peão em G6, meu rei estava mais seguro. Então, quando chegasse um lance tipo um dama E7, eu teria que me preocupar com menos coisas aqui. Agora eu já tenho que me preocupar um pouco com esse meu rei aberto, com algumas ameaças que ele possa ter aí no meio do caminho. Mas seguimos aí com o peão a mais. Tô querendo invadir a sétima. Ele joga aí esse dama D7. Se eu invadir a sétima, ele dá um cheque, rei G7. É. Vamos lá, vamos invadir a sétima. Eu tinha torre C1, né? Ah, mas torre C1 ele tinha dama D8, rei G7 e dama F6. Aí quando eu troco, cairia minha torre. Se bem que torre C1, quando ele dá o cheque em D8, eu teria RH7. Aí cheque, 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 toma. É. Vamos ver isso daqui. Como vai ficar, né? Ele joga A4 agora. Depois se dama A4, ele dá um cheque em D8. Bom, deixa eu pensar aqui exatamente o que fazer. Se G4 cheque, rei G7. Se dama G3, cheque. G4. 1 minuto e 50. Seria bom jogar um pouquinho mais rápido. Tá querendo disparar esse peão. Jogar rei G7. Caramba, tem 1 minuto e 40. Vamos. Tô me enrolando um pouquinho. Bom, na pior eu sempre posso jogar um torre A2 para segurar esse peão. Mas agora ele já não tem. Vamos lá, deixa eu jogar esse. Se G4, toma D8, eu tomo, dá um cheque, né? Vou jogar torre A2. 1 minuto e... Caramba, Evandro, para de pensar, que coisa. Fico pensando aqui. Já já eu tô me complicando na partida, né? Ele tá querendo ameaçar um dama D7 para ameaçar mate, né? Opa, peraí. Caramba, me enrolando um absurdo.
Meu Deus, o que tá sendo essas últimas partidas, meu amigo? O que tá sendo essas últimas partidas dessa série? Nossa, eu vou ter um ataque do coração aqui. Meu Deus. É... Que apuro foi esse? Nossa, os últimos tá sempre sendo isso. Aqui, a galera acompanhando aqui no apuro de novo, pra cima deles, boa. Nossa, perdi até o. Perdi a respiração aqui nessa. O que foi isso? Bom, a partida tava ganha de novo, mas o tempo foi apurando, apurando, e eu não joguei rápido, podia ter jogado bem mais rápido ali antes. E caímos aí nessa situação, de repente, que quase não dá para ganhar a partida. Vamos lá. Vamos lá ver o que rolou. Vamos fazer a revisão dela. Vou colocar aqui. Primeiro vamos ver a precisão dessa partidinha. A precisão vai cair muito por conta ali dos momentos finais, né? Que ficou 81,7 para ele, 82,9 para mim. Mas acredito que isso aqui é principalmente por conta dos segundos finais, porque até então a partida parecia uma partida razoável, né? Parecia estar sendo bem jogada ali. Vamos lá, vamos ver a verdade disso tudo aqui. Vamos ver a revisão da partida, depois ver como anda o nosso ranking. E vamos começar. Caramba, tô recuperando o fôlego aqui ainda, né? É... Mas vamos lá, ó. Bom, antes de começar a análise aqui, se você está querendo melhorar no xadrez, quero te fazer um convite aqui, que em breve nós vamos abrir as matrículas para a primeira turma do ano de 2026 aqui da Chessflix. Eu ia mostrar aqui a página, mas eu fechei a página nessa loucura. Mas a página está aqui na descrição do vídeo, a página da Chessflix, onde você pode ver ali a metodologia, os treinadores, resultados dos alunos. Você pode entrar para a nossa lista de espera fazendo o seu cadastro. Quem faz parte da lista de espera pode se tornar aluno aí com uma condição especial, receber uma série de bônus exclusivos e aproveita porque ainda está no preço de 2025, beleza? Bom, link está aí na descrição, no primeiro comentário fixado. Vamos ver essa partida aqui. Sicilianinha tá em uma 9, ele tomou em C6 rápido, que é uma possibilidade fazer isso, só que eu fico com um centro muito forte, né, depois dessa troca. Ele jogou bispo D3, faço D5 para aproveitar o centro. Então, basicamente, sempre que o branco toma em C6 numa siciliana, você toma com peão de B, você fortalece o seu centro e consegue fazer o D5. Porque a grande questão é, se ele toma em D5, CD5, você tem um forte centro de peões. E aí depois de cavalo F6, bispo D6, roque, você pode começar a avançar esse seu centro. E o centro é um elemento muito importante aí em toda a partida, desde a abertura até o final. Bom, ele jogou E5 e aí ele jogou essa ideia de fazer o F4 rápido, que o computador já considera duvidoso. E temos aí bispo A6, lance, ele dá aí como um lance brilhante, bispo A6. É porque esse bispo de D3, ele acaba desempenhando um papel muito importante no ataque. Se eu jogo o bispo E7, roque, o bispo ele fica sempre atacando ali H7. Então, e o meu bispo ele está sendo bloqueado pelos meus peões. Então, esse é o tipo de troca que posicionalmente ajuda muito as pretas. Eu me livro de uma peça forte dele, o bispo de D3, para uma peça minha que não está tão forte assim, está passiva por enquanto. Bom, então troquei os bispos, né? O detalhe, né, que igual eu tinha falado, se tomar eu tenho cheque agora. Rei H1 e dama por A6. E aí eu recupero a peça, aí a posição tá excelente aqui para as pretas, né? Resolvi todos os problemas, não tem que me preocupar com muita coisa aqui não. Bom, aí eu troquei em D3, bispo E7, C5 ele não gosta. O computador prefere o roque rápido já na posição. É aquilo, né? Colocar o rei em segurança. Eu fiquei tentando tirar algum tipo de vantagem aqui, o C5 rápido, mas tinha que ter rocado mesmo. É o F5, olha lá. O F5 é o lance que eu fiquei mais falando aqui e realmente era o lance correto. Porque no fim eu teria que tomar em F5, né?
Porque se eu jogar, por exemplo, tomando em D4, ele toma em E6, F E6 e dama por D4. E agora meu rei, ele tá muito mal. Inclusive nem é o lance, né? Provavelmente dama G4 é mais forte do que dama D4. Dama H5 é mais forte. Mas, ó, dama G4 também é duro esse lance, né? Ah, tem torre F8. Teria que jogar o cheque. Cheque, esse G6. Aí dama H3 para pressionar E6. Pô, ainda assim tá melhor o preto na posição. Mas seria uma partida bem mais complicada, né? Partida muito mais complicada, com o meu rei ali passeando. Bom, eu joguei aí esse C5, ele veio dama G4, G6, e o computador gosta bastante da posição das pretas. Olha como que aquela troca dos bispos ajudou, né? Bom, aí joguei o dama B6, dama B2 e ganhamos um peão aí na brincadeira. O bispo E3 foi duvidoso e tomar em C5 também. Tinha que jogar cavalo C3, porque esse peão toma bispo G1. Esse lance aqui é fino, né? Mas isso só para ficar 0,90 para as pretas. Tanto que a posição do branco já é difícil, né? É que ele tá mal desenvolvido, tá tudo meio errado na posição dele. Bom, aí 2 pontos de vantagem, temos aí uma posição bem ganha. Finalmente chegou o momento de rocar. Não tem outra alternativa. Proposta de troca de damas, vamos trocar peças. Bom, a posição tá ganha, temos aí um final, peão a mais, peças pesadas, tem que ir convertendo aos poucos. Vamos ver como é que foi essa conversão. Começamos bem ali com H5, H4, G5 é o lance também. Bom, tudo caminhando bem aqui na partida, até agora foi tudo muito bem jogado, né? Teve o que? Um lance ali, o C5, que ele não gostou muito, mas só também. E aí a partida tá bem ganha. Vamos ver que momento que começou a errar aqui um pouco, né? Primeiro torre A8. Eu nem sei se eu comecei a errar, na verdade, mas no apuro de tempo ali eu perdi o controle. Não sei se o controle da partida. Ah, não, eu perdi o controle da partida assim. Uma hora começou a cair umas coisas ali. Mas o do tempo com certeza eu perdi, porque eu tinha 1 minuto de vantagem, então tava tudo muito tranquilo. Mas teve algum momento aqui que eu comecei a pensar demais. Foi um momento que ele joga um lance, um torre F1. Aí eu joguei torre A4. Eu acho que ele tinha torre por F7 cheque. Dama D7 e toma a torre de A4. Eu acho que esse era o momento. Aqui jogou A5. Eu tinha esse lance, torre G2. Eu pensei por um instante, mas torre G2, rei G2. Se cheque não tem rei F1. Eu pensei no torre G2, mas cheque rei F1. É, qual que é o... Qual que é a ideia aqui? Caramba, G4? Tá, esse eu não cogitei. Esse eu nem sonhei. O torre G2 eu pensei, mas eu pensei, torre G2, cheque e F1. É que agora, caramba, esse lance, nunca eu ia fazer esse lance. Mas ele já dá aqui 12 pontos de vantagem. Caramba, a ideia é que se tomar vai dar cheque H3, não é isso? Cheque, dama F3 e agora H3. Não, isso aqui eu não ia jogar com esse tempo numa partida como essa nunca, né? Talvez numa partida pensada, que eu tivesse ali uns 30 minutos para pensar, aí eu jogasse torre G2, né? Porque aqui você tem que ter muita certeza de tudo que está acontecendo para jogar torre G2, porque G4 não é nem cheque. Você joga G4 não é nem cheque, ele tem um lance inteiro para tirar a torre, fazer o que ele quiser e ainda assim não tem defesa, né? Não, isso aqui... joguei dama G3, torre A2... eu tinha um G4, né? Esse lance eu fiquei pensando, mas no fim eu vi dama D8 e eu acabei desistindo, porque a ideia é clara aqui, se tomar tem H3 e vou dar mate, né? Mas eu vi que ele tinha um cheque em D8. Que cheque em D8, meu filho? Nossa, eu tô viajando, gente. Desde o episódio de ontem, eu tô viajando nos lances aqui. De ontem eu vi um peão em F5 que não existia. Aqui eu vi um cheque que não existia. Não, G4 era bom pra caramba aqui. Não. Dama D8, toma cheque. Ele tem um cheque em F6, né?
Só que aí rei G8 pode ser. Isso, porque esse cheque de novo é RH7. Não, beleza, o cheque em F6, ok. Não tô ficando tão louco assim, velho. Mas então tinha G4. Eu desisti por conta daquele cheque em F6. Mas aí tomei em E5, torre F1. E é aqui que eu dei uma surtada, porque de repente ele ameaçou um dama E7 e eu não tenho um jeito tão legal de defender assim, né? Eu não consigo defender com a dama. Eu sempre tenho um torre F2 se necessário, porque se tomar o do cheque, toma em F2, só que ele tá disparando o peão de A. Aqui eu me enrolei um pouco, né? Tinha G4 de novo. Aqui ele tem esse cheque, né? Ele tinha esse, torre para F7 cheque. Dama D7 e dama A4. E aí vai igualar a partida. Eu posso até tentar avançar, mas ele tá avançando, vai virar uma loucura. Isso eu já não ganho mais. Mas ele não viu o golpe, jogou A6. Aí eu tive tempo de jogar esse, pelo menos, para trocar, mas tá igual. Final de damas. Porque no fim. Então, aqui tinha isso, né? Eu joguei esse rei G6. Mas se eu tomo em A6, ele já tem um perpétuo. Quase que eu levo o perpétuo. Nossa, eu tô com 23 segundos aqui. Não, foi loucura essa. Eu dei uma forçada com o rei G6 pra... Bom, é isso, eu tenho que forçar, né? Um empate aqui, eu perco muito rating já. Rei F5, fiquei perdido. Caramba. Fiquei perdido na partida ainda, que tá caindo F7 com cheque. E depois ele tá avançando A7. Nossa, aí ele jogou A7 direto e perdeu o peão, ainda defende F7. Nossa, escapada. Fiquei perdido ainda. Bom, aí eu tô ganho aqui no final. Tem só que tomar muito cuidado com o tempo, né? Tem aquela loucura ali, ele com 11 segundos, eu com 9. Deu umas penduradas. Mas no fim o tempo dele caiu, né? Foi no finalzinho, foi bem várzea mesmo ali com apuro de tempo, um final de damas. Mas no fim, somamos aí mais um ponto e chegamos a 2.824, maior rating aqui da nossa série. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Nosso ranking é 2.824, estamos aí a 60 pontos do terceiro colocado. Tem muito chão aí pela frente, vamos ver se conseguimos subir, mas eu já tô há muitas partidas sem perder aqui, isso é bom, né? Teve uns empates aí no meio do caminho, mas eu tava dando uma olhada, acho que eu tô umas 30 partidas já sem perder, talvez, alguma coisa assim. Se continuar assim, vamos subindo, né? Eu vi que o Anand jogou uma partida, eu vi aqui, mas o Anand tá com 2.730, né? Mas de vez em quando os caras reaparecem aqui no ranking, o cara joga uma partida e volta. Mas seguimos aí em quarto no ranking do Brasil. Não tem muitas alterações, né? A galera tá jogando lá em Floripa, inclusive hoje tem a última rodada. Aí quando voltar, a galera deve movimentar mais o rating por aqui. Mas então é isso, galera. 2.822. Vamos ver se chegamos ali no top 3. Se você tá gostando, deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E vamos ver o que acontece aí nas próximas. Espero que as próximas partidas sejam com um pouco menos de emoção, senão não aguento assim não. Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.